Nesta edição da TV Jornal da Mulher Brasileira, pensamos muito nas mulheres autoras, nas mulheres que criam produtos, marcas, e são aquelas inovadoras, né? Poxa vida, como tem mulher inovadora que não sabe quantos direitos que elas têm. Hoje nós vamos conversar com um professor, mas também advogado, empresário, com títulos em lideranças na área dele, enfim, que é o Marcelo Manuel Barbosa. Ele vai explicar para nós essa situação aí, né, de uma forma que possamos, como micro, pequenas empreendedoras, aliás, ele atende, viu, esse público lá. Então, nós vamos entender mais de direitos autorais, o que é propriedade intelectual, o que é o domínio na internet, quais são nossos direitos e riscos, enfim. Os seus cumprimentos aí para as nossas internautas, senhor Marcelo Barbosa, nosso grande convidado. Minhas cordiais saudações a todos e a todas. É um prazer estar aqui hoje para falar desse tema, que é um tema que a gente gosta muito, né? É a minha especialidade, e eu quero agradecer desde já o convite que foi feito e fico à disposição para a nossa conversa. O que me chamou a atenção foi a sua formação acadêmica, inclusive pelo fato de que o senhor tem até mesmo formação internacional, quer abordar um pouco, parece que também tem um livro editado internacionalmente. O que pode contar para nós aí, resumido? Bom, sobre isso eu gostaria primeiro de dizer que a minha origem é muito humilde, assim, né? Eu sou filho de operários aqui da Zona Sul de São Paulo, e então eu trilhei a minha carreira realmente, aí eu comecei em escola pública, depois eu estudei filosofia, e na sequência eu estudei direito, eu fiz algumas pós-graduações, né? E participo aí de algumas entidades, e tenho participação em alguns livros, né? Na área de processo civil aplicado nas questões de propriedade intelectual, e participei também de um comentário sobre a lei da propriedade industrial, que foi publicado no Japão, né? E a gente tem o prazer de ter participado desses eventos aí. Agora, o que o senhor tem para dizer para nós? Quais são as entidades que o senhor está participando no momento? Então, durante esse período aí de vida profissional, eu participei da Comissão de Propriedade Intelectual do OAB de São Paulo, também da Diretoria Cultural da Associação Paulista de Propriedade Intelectual, que congrega os profissionais da área, né? Apesar de ser paulista, ela é uma congregação que tem participação também de membros do exterior. E também fui conselheiro da ABAP, que é a Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial. Bom, atualmente, pensando em termos de Brasil e também, enfim, nós estamos numa mudança bastante grande do sistema aí, não é? Tem alguma novidade, digamos assim? Como que está realmente os cuidados dos poderes públicos com relação à proteção das pessoas, não é? Tanto da parte que a gente representa para o mundo econômico, além disso a cultura, não é? Que também que está se criando no momento em que a pessoa faz sendo microempresária, como o senhor fala, né? Que eu achei muito interessante essa sua especialização, é quando a pessoa cria, né? Cria algo, ela inova. Então, às vezes, não tem nem noção que inovou, não é? E como que está assim, a proteção para as pessoas? Você tem tá bem legal isso aí? Tá meio parado? Como que tem alguma mudança? O nosso ordenamento jurídico, ele é muito bom nesse aspecto da proteção das criações. Ele está de acordo também com as legislações internacionais, existe um cuidado em relação a isso. Então, tanto no aspecto do direito autoral, que cuida das questões de criação, mais com o aspecto do belo, né, de cuidar realmente das artes, da cultura, como no viés das criações também, que tem esse apelo mais industrial, comercial, umas questões das patentes, das marcas, dos nomes de domínio, né? Então, o Brasil ele anda muito assim afinado com aquilo que há de mais moderno aí, em termos de pensamento de proteção legislativa, né? E até porque ele faz parte de alguns tratados internacionais
que exigem do Brasil um padrão mínimo de proteção, né? No meu modo de ver, eu concordo com o senhor, mas em termos de, eu diria assim, de combate e possibilidade, né, principalmente para as pessoas que são microempresárias, está bastante a desejar as fontes para a gente fazer a reclamação ser escutada, ouvido e tomarem providências, né? Eu sou meio crítica nisso porque a gente vive essa situação, né? Se a pessoa não tem o acesso, por exemplo, a uma boa advocacia, né, que tem essa visão como o senhor tem, de proteção ao microempresário, a gente está bastante abandonado nessa área, né? É verdade, é que sim, a minha atuação é no escritório de advocacia, né? E a gente atende particulares, atende empresas. Então é verdade que quando o empresário dispõe de recursos para contratar um especialista, ele tem acesso àquilo que há de melhor, né? Do ferramental jurídico. Então, um profissional atualizado sabe aonde buscar as coisas e onde fazer valer os direitos, né? Mas você tem toda a razão, assim, que do ponto de vista do microempresário, eu também tenho muito contato com esse pessoal, tanto do lado profissional quanto do meu círculo pessoal, né, familiar. Realmente você tem, o Estado não te oferece voluntariamente ferramentas muito eficazes, né? Então, você entrar nesse universo para fazer as suas proteções ou reclamações, combater as violações sem um amparo de um profissional da área jurídica que entenda desse meio, realmente você tem muitas dificuldades, né? Mas a gente pode aqui na nossa conversa suscitar alguns pontos, talvez de algumas dicas, né? De como Uhum. fazer acontecer. O que é importante também, já aproveitando a deixa, não é? No meu ponto de vista, precisa ter mais um aparato, digamos, voltado para os micro e pequenos empresários, porque eles também contribuem, não é, para a economia. Tem tantas coisas novas agora que surgem e depois, né, se fortalecem, às vezes tem consórcios de outros grupos que apoiam aquela ideia, né, e vai continuando. E me parece assim que, do ponto de vista, principalmente com relação a nós mulheres, não é? A máxima aquela que o direito autoral é o direito humano do autor ou da autora, né? Está bem longe. Uma coisa que talvez eu tenho 2 cursos de formação na OMP e ONU, doutor, e eu gostaria até nesse momento que eu vou remeter para eles fazer um alerta para eles virem ver o que está efetivamente ocorrendo no Brasil nesse campo, não é? Inclusive a ONU Mulheres, porque afinal de contas as mulheres estão as mais prejudicadas. Bom, mas vamos lá, vamos continuar com a sua entrevista. E o que o senhor tem a dizer, então, assim, por exemplo, o que é o direito marcário, vamos dizer assim, tá? O direito da patente, o direito da marca. Depois nós vamos perguntar os outros direitos para as mulheres entenderem um pouco mais, né? Tá bom. Bom, acho que é importante começar dizendo que esse ramo do direito a gente chama de propriedade intelectual, tá? Então, imagina um guarda-chuva onde eu tenho vários direitos ali protegidos. Então, eu tenho os direitos autorais e eu tenho os direitos industriais, a grosso modo, né? Então, nós vamos começar falando, a partir da sua pergunta, da questão dos direitos industriais. Então, a marca, ela é um sinal que pode ser um nome, apenas um desenho, a junção dos dois, né? Ou até um objeto tridimensional, por exemplo, uma caneta Bic, quando eu vejo, apesar de não estar escrito Bic, eu sei que é por causa do próprio formato, né? Aí tem o nome que é Bic, tem aquele desenho estilizado que é a marca mista, né? E se tivesse só um desenho, como algumas marcas possuem, eu vejo aquele símbolo, eu sei que é uma marca figurativa. Então, esses sinais visualmente perceptíveis que identificam o meu produto ou o meu serviço, eu posso registrá-los e me tornar proprietário daquele sinal. Então, o meu público vai me identificar por aquilo, né? Então, quando eu vou comprar aquele artesanato com aquele nome, ou aquela blusa, ou aquele produto, ou uma prestação de serviço, eu sei a origem e eu dou credibilidade em função desse sinal distintivo que deve ser registrado num órgão aí federal que chama INPI. Inclusive, já falo, o site é inpi.gov.br. E só pegando um gancho, aquela questão que você colocou do acesso, hoje é muito didático o site, tá? Então, hoje os particulares têm feito registros
por conta própria, lógico, nós somos profissionais dessa área, a gente sempre sugere que se utilize de um profissional, né, para que não cometa erros. Às vezes eu escolho um nome, né, então eu pego lá Elizabeth para produto X, mas eu faço a pesquisa, não aparece nada, mas às vezes tem um Elizabeth, eu pesquisei com S e era com Z, e tem um registro e eu não sabia. Eu mando fazer um monte de sacolinha, né, faço um site, depois eu tenho que mudar o nome porque eu fiz uma pesquisa que me parecia correta. Então, assim, existe acesso, dá para ler e fazer as coisas por conta, mas sempre é aconselhável, lógico, quando possível, consultar um profissional, né? Então, excelente a sua informação, não é? Que eu acho que está bem acessível à compreensão. Depois a gente fala dessas questões que estão nos crimes em torno disto, né? Agora vamos pensar no seguinte: as mulheres são muito criativas, não é? Então nós temos, eu convivo inclusive com inúmeras mulheres que trabalham com a questão da poesia, não é? Da literatura também, né? Tem seus livros, às vezes elas declamam, põem no site, quer dizer, tem aí já começam os problemas, né? Nós temos algumas mulheres dentro desses grupos também que são excelentes pintoras, fazem obras-primas, assim, que, olha, eu conheço uma que eu não sei ainda como que está a situação dela, ela chega a importar flores, né, coisa linda de ver, chegam as entregas, e todo dia ela pinta aquelas flores frescas, com os matizes que chegam, é caríssima, uma obra divina, né, quase nem tem propaganda e está sempre vendendo tudo, mas é para você ver a criatividade dela, né? Aí nós temos pessoas também que vão para a criação das bijuterias, dos artesanatos, o estilo de decoração. Às vezes as pessoas não sabem que isso tem um lado autoral, digamos assim. Como que a gente pode explicar para elas? Acho que a primeira grande questão a ser dita é a seguinte: o direito autoral, a proteção independe de registro, ou seja, a simples criação já gera um direito que é tutelado pelo Estado. Isso está disposto na lei de um modo expresso, né? Então, se eu criei uma poesia, uma bijuteria, um artesanato, eu tenho a proteção mesmo não levando aquilo a um registro formal em algum órgão qualquer. Agora, lógico que ter uma prova dessa criação facilita dedução, caso haja violação do direito, ou caso eu vá fazer um licenciamento, né? Então a gente sempre recomenda que sempre que possível desse isso documentado com áudio de um modo que tenha fé pública, né? Então pode ser um simples registro em cartório, tem órgãos aí, Biblioteca Nacional, Escola de Belas Artes, mas nenhum é superior ao outro, são simples registros quase que cartorários, né? Para facilitar a prova da paternidade e também a data da criação. Então, todas essas criações que foram mencionadas, elas sim são protegidas pelo direito autoral, e caso haja violação parcial ou integral, aquela pessoa que criou pode tomar providências. Tá? Sendo que a poesia, por exemplo, ao ser citado, o texto literário contendo a fonte, o autor, ela não precisaria estar sendo considerada um crime, né? Porque ela pode estar fazendo até uma divulgação, digamos assim, sem nenhum tipo de lucratividade, vamos imaginar. Pode? Sim, a lei de direito autoral estabelece algumas exceções às quais o criador não pode se insurgir, né? Então, por exemplo, a citação de uma poesia para fins didáticos, né? Livros de ensino, ou para debates no meio, lógico, que não ofenda, né? Isso tudo é tolerado, né? O grande problema vem quando existe, na verdade, uma exploração comercial daquilo. Então, às vezes é comum, né? Tem empresas de roupa, por exemplo, conhecidas, que às vezes editam, alguém da área de criação usa uma frase, um desenho que pegou na internet e não teve o cuidado de pesquisar se aquilo pertencia a alguém. E aquele alguém fica sabendo, né? Porque os amigos olham aquela publicidade e então ele pode, como no dia a dia ocorre, pedir que aquela empresa tire aquele produto do mercado e até obter uma indenização, né? Aí também é muito interessante, e eu trabalho com esse tipo de público,
que são mulheres que são descendentes de indígenas ou de certas etnias de raça negra. As próprias ciganas, elas têm criações próprias, elas têm estilos de pintura, né, de tecidos e tal, que elas arranjam e fica lindo pra caramba, gente, né? Quer dizer, tem também esse lado da cultura, como o senhor falou, e tem uma criação aí, né? Esses estilos de pinturas de tecidos das roupas, não é? Tem ou não? Então, essa questão das manifestações culturais, né, dos povos africanos, indígenas, ribeirinhos, já havia uma previsão constitucional a respeito dessas questões, mas que não havia sido regulamentada. Mas hoje tem sim uma lei que fala do acesso à biodiversidade e também da proteção às manifestações culturais desses povos e de como se trata a repartição dos benefícios decorrentes do uso de todo esse conhecimento e essa cultura, né? Em outras palavras, uma grande empresa de cosméticos vai na selva, busca lá um conhecimento tradicional daqueles povos, né, dos quilombolas, ou também se vale de manifestações artísticas, etc., e aquilo de alguma forma tem uma repercussão econômica. Existe uma lei hoje que obriga você a declarar de onde você extraiu aquele conhecimento, aquela manifestação artística, e de que forma que você vai remunerar aquela comunidade em decorrência da utilização desse conhecimento tradicional. É uma coisa muito legal isso, né? Muito. Inclusive, assim, eu verifiquei algumas que elas criam totalmente, até desde o tecido, né, a pintura, o estilo, é uma coisa extraordinária, fica uma obra de arte, né? E também eu verifiquei, assim, que eles estão tentando, no idioma deles, cantarem no nacional, que é uma coisa belíssima, né, que fica, eu fiz uma coleção pela internet, assim, agora, não sei, também eu acho que tem um domínio teria um registro do idioma, cantando o hino nacional, não sei como que seria aí, né? Mas é uma ideia muito interessante também e deve ter proteção, né? Veja, no fim é uma forma de tradução, né? E a É, tradução por si só também é uma obra derivada, passiva de proteção, né? é A gente sabe que verdade, pegar um livro original e colocar 10 tradutores, seriam 10 obras diferentes, né? é Então, aquela verdade. tradução é reconhecida pela lei autoral como uma obra até autônoma. É, Então, o hino me parece, se cantado em é uma Tupi-Guarani, tradução, né? nos Yanomamis, nos Chucarramães, sem dúvida, aquele trabalho intelectual de traduzir, né, do vernáculo É, para a língua própria, e também tem fica a ver com lindo. a questão autoral. É, muito lindo. Bom, e agora vamos conversar um pouco sobre os domínios, né? Que é uma coisa assim, agora, com a pandemia, todo mundo na questão da internet, que aliás está péssima, não é? Os acessos às coisas estão caindo, então não sei o quê, trava não sei aonde, né? Tem um monte de gente se queixando que está lento demais, né? E cai muito, enfim, quer dizer, determinados bairros, então, está com problemas bem maiores. Então, Né? nós dependemos hoje de muitas coisas em termos da internet. E para fazer um trabalho, digamos assim, com exclusividade, com a proteção, né, existem uns domínios também. Tem gente que pega, que é legal aqui no Brasil, vai registrar lá no exterior a mesma coisa, que para mim, pela questão dos tratados internacionais, tem como se fazer também valer o princípio né, do início, como o senhor está dizendo, né, quem fez primeiro. Então, eu acho que nós mulheres, nós não temos muita informação e formação ainda, tá? Principalmente na parte das leis com relação à internet. Vamos começar pelos domínios? A Tá, importância. sim. Os novos domínios, ele nasceu nos Estados Unidos, né? Por isso que os domínios americanos são sempre .com. E Uhum. depois isso foi tomando, né, vulto para outros países, e no Brasil resolveu-se regulamentar essa questão, então .com.br. Mas depois foram criando outras terminações, .org, .ong, .edu de educação, .adv de advogado. Então tem um site também que chama registro.br, que é o site oficial nosso, onde tem todas as dicas de como eu posso registrar, quais domínios estão livres, né? Então eu posso registrar lá o marcelobarbosa.com e um outro advogado, marcelobarbosa.dv, e a rigor os dois têm legitimidade, porque os dois se chamam Marcelo Barbosa, né? Agora, quando eu vou registrar um nome que é marca de terceiro, aí eu posso ter problema. Ou um nome famoso, como tiveram vários casos, né? Alguém tentou registrar o ayrtonsenna.com.br,
e depois a família conseguiu resgatar. Então, assim, acho que o importante, talvez, voltando assim a fita, a primeira regra é a seguinte: quem registrou primeiro é dono, ponto. Mas tem as 100%. várias exceções, desde Uhum. que não seja um nome famoso de terceiro, desde que não seja uma marca de terceiro, né? Desde que não prejudique um direito, não seja uma atitude oportunista. Muito bom, muito excelente a explicação. Agora vamos falar um pouco assim, né, sobre os crimes, né? Quer dizer, o que é a concorrência desleal? Será que as mulheres se dão conta que elas estão sofrendo concorrência desleal? Como se dá isso? É tão grave, né? Porque chegam até crimes diários contra a pessoa, difamação, e as mulheres, eu acho que grande parte, principalmente as microempresárias, não sabem o terror que tem atrás da concorrência desleal, né? O que o senhor Sim. pode contar para nós? As várias espécies de criação que são passíveis de registro, marca, patente, desenho industrial, mesmo direito autoral, eu tenho um crime específico descrito na lei, né? Então, violar marca, crime tal, pena tal, violar patente tal, violar direito autoral tal. Todas as outras formas de deslealdade no dia a dia, deslealdade comercial, etc., aí a gente chama então do genérico concorrência desleal, tá? Então, eu tenho crimes específicos contra os registros realizados e tudo aquilo que é uma sacanagem, mas assim, né? Mas não tem registro, eu posso tratar no campo da concorrência desleal. O que é a concorrência desleal? É aquilo justamente que foge ao uso e costume que a gente subentende que seria o normal dentro de uma relação comum, né? Então, quando eu uso um subterfúgio para tirar vantagem, então você mencionou lá a questão de uma designer de ambiente, por exemplo. Então tem uma loja específica que quando eu entro, ela tem um aroma, ela tem cores, eu sei que é aquela loja, né? Aí o outro vai lá e copia todo aquele layout, se valendo do trabalho do outro. Apesar de não ter registro, existe ali uma deslealdade, né? E o consumidor, talvez até aquele menos letrado, vendo aquele ambiente familiar, ele acredita que está num lugar quando está em outro, né? Isso se Uhum. aplica para várias situações, né? Então, para a comunidade, por exemplo, que tem problemas de deficiência visual, né? Então, ele se baseia em outros sentidos. E se esses sentidos que são específicos do meu negócio e eu fiz para que fossem daquela forma e o outro copia para tirar vantagem, você vê, é uma forma de concorrência desleal, né? É E aí, crime, tem penalidade não só financeira, mas também de prisão ou não? as penas são baixas, em 6 meses, a um ano, então no fim acaba dando uma cesta básica, aperta a mão e fica isso mesmo, né? A grande exceção talvez seja o direito autoral. O direito autoral, quando ele é explorado com intuito de lucro, aí a pena realmente é mais grave. Pode até chegar, né, a uma pena de detenção, artigo 184 do Código Penal. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque realmente é mais grave, né? Mas os Agora, outros, for, é uma pena muito mas tem singela. que indenizar, não é? Financeiramente, economicamente. Existe o quê? Uma auditoria para esse fim? Sim, você tem a sanção penal, que a rigor seria uma pena, reclusão, detenção, e tem a sanção financeira, que é um processo independente, né? Aí é na justiça civil, realmente aquele que usou indevidamente tem que fazer um ressarcimento. Aí pode ser tanto material, ou seja, eu fiz bonequinhos aqui de artesanato, o outro foi lá e copiou uma empresa, então tudo que ela vendeu vai ser feita uma auditoria para me ressarcir. A lei estabelece vários critérios, né? Pode ser aquilo que ela faturou, pode ser aquilo que eu deixei de ganhar, pode ser aquilo que ele deveria me pagar a título de royalties, um percentual sobre a venda, né? Então, isso tudo os advogados vão debater no processo, né? E Poderia pedir também um pode. licenciamento, né? Por exemplo, da criação, né? Ah, eu Isso. gostei muito, eu posso envolver no meu país, ou sei lá, na minha cidade, e você não está lá. Vai um licenciamento, né? Seria isso para o pessoal entender? Sim, assim como eu tenho o direito de licenciar e ser remunerado por aquilo, aquele que usa sem a minha licença tem que me ressarcir depois de alguma forma, né? E também tem Sim. um aspecto moral. Muitas vezes, além do dano material, tem que pagar um dano moral, pode ser 10 mil, 20 mil, 100 mil, vai depender muito do contexto, né? Que justamente por ter causado o não reconhecimento, por exemplo, da paternidade da obra, né? Então, aquela criadora fez uma peça super interessante, alguém colocou na internet, foi para o Brasil todo, mas ninguém sabe que ela é a criadora, né?
Uhum. Então, essa frustração do não reconhecimento da paternidade é expresso na lei de direito autoral, que caracteriza uma violação do direito moral do autor. Sendo que a pessoa publicitária, ela tem o direito intelectual e o direito autoral, não é? Tem duas violações quando cria, porque a pessoa quando cria, por exemplo, uma campanha, digamos, é algo intelectual, ela pode até desenvolver todo um mercado em torno daquilo ali, né? Desde o marketing até a questão toda do desenvolvimento econômico, digamos assim, o sócio educativo que ela quer através daquilo ali, seja como for objetivo sociopolítico ou não, existe uma criação intelectual, não é? Agora, a pessoa olhar aquilo ali e dizer, agora eu vou vender roupa com essa criação aqui, quer dizer, então, quem é publicitário tem mais proteção ainda, não é isso? Na verdade, a proteção é igual para todos, né? Mas ele Certo. tem mais possibilidades de sofrer violações, eu diria, né? Então, realmente, Uhum, você colocou muito bem, eu posso ter uma criação intelectual e a forma de exploração dela, na verdade, as formas são infinitas, né? Alguém pode uhum. usar aqui numa estampa de camiseta, pode colocar num site, pode usar num perfume, né? Então, aquela criação ela pode ser explorada indevidamente de infinitas formas, né? Então, realmente, ele fica muito exposto, né? E tem que, sim, todos que fizerem qualquer mudança ou alteração, partindo da criação, vai ter que indenizar. Eu acho que isso que é importante frisar bastante, que se chama parasitismo, não é? A concorrência parasitária, não é isso? Para o pessoal entender melhor. A lei de direito autoral também tem um artigo expresso dizendo que ninguém pode alterar a criação, a obra autoral de outros sem autorização, né? Então, tem direito à integridade da obra. Então, isso também gera, assim, o dever de ressarcimento, né? E a questão do aproveitamento parasitário, além desse viés autoral, ele está um pouco associado à questão mais, talvez, marcária. Então, eu tenho uma marca famosa e eu passo a utilizá-la não para concorrer com aquele segmento, mas num segmento totalmente diferente. Só que eu já saio na frente em relação à concorrência, porque eu já estou me valendo de um nome muito famoso. Então, eu Uhum. não tenho uma concorrência direta com o dono da marca, mas eu estou me aproveitando parasitariamente da visibilidade que aquela marca adquiriu, né? Uhum. Esse é muito importante que nós, mulheres, temos que ter esse conhecimento. No meu ponto de vista, as mulheres são muito criativas, não é? Até fiz um comentário recente para uma pessoa que é do Senado, né? Vocês vão estar assistindo a entrevista, ouvindo essa edição. E eu estava comentando assim, quer dizer, a mulher abre um negócio, ela, por mais pequeno que seja, o senhor está entendendo o que é a dificuldade, né, do microempresário, da microempresária, e ela vai fazendo aquilo ali, vai criando digamos, entre aspas, né, o termo popular, um ponto, que tanto pode ser geográfico, não é? Quanto pode ser de uma forma abstrata, como ela está desenvolvendo essa ideia, que ela vai nas universidades, fala com acadêmicos, na área médica, supor assim, né? Ela está fazendo o desenvolvimento dela nessa expansão. E o que acontece? Quando é verificado isso com relação às mulheres, né? A gente até fez numa audiência pública isso na Assembleia, esse tipo de denúncia, porque existe até uma perseguição centrada naquela vida daquela mulher. Eles começam a trazer grandes danos, né? Então, ele fala muito bem que isso são milícias, né? Agora, aí nós vamos entrar de novo na questão dos governos, né? Porque já que fala que protege as mulheres de violência contra mulheres, isso é uma violência gravíssima contra as mulheres, porque a Lei Maria da Penha, ela desenvolve a partir de todas as violências contra as mulheres, inclusive é citada no cabeçalho, né? Está inclusa a violência econômica, né? E muitas vezes Isso. algumas mulheres têm esses pequenos negócios até dentro da casa delas, né? Tá? Ela faz uma expansãozinha, né? E vai fazer na, sei lá, na garagem, ou um escritório de uma amiga, se juntam duas, três, quer dizer, está perto da casa, enfim. Ela leva o serviço para casa, então também é uma forma de fazer o crescimento do negócio, né? Como que a gente pode chamar a atenção aqui das autoridades? Eu acho que teríamos que ter, não sei se o Ministério Público um departamento para isso, né? Porque isso é muito grave. Se realmente são milícias, meu Deus do céu, é mais grave ainda, né?
Porque a gente fica muito indefesa. Se você fala de milícia, realmente, é, meu Deus do céu, né? A gente não sabe o que fazer, porque às vezes Sim, tem polícia, tem autoridade envolvida, né? É uma coisa é. muito grave. Realmente o Estado devia oferecer, né, uma aparelhagem para que as pessoas possam se socorrer e se contrapor a isso, né? E além desses pontos físicos de desenvolvimento de negócios que você mencionou, acho que hoje um que é muito, que as mulheres têm usado muito, a gente vê no dia a dia, até na nossa convivência pessoal, são as lojas virtuais, né? O pessoal cria uma Sim. página no Instagram, no Facebook, começa a vender bijuteria, publica o look do dia, né? Aí a amiga Uhum. quer comprar a pulseira, isso realmente tem acontecido muito, né? E nesse ambiente virtual também acontecem muitas violações, né? Sim, Mas sim, você mencionou gravíssimo. a delegacia da mulher, talvez seja um caminho ali quando há essa violação, mas existem também hoje delegacias específicas, né? Por exemplo, de combate à pirataria. Aqui em São Paulo existe uma, né, ali onde fica o DEIC, que só cuida disso. Tem de Uhum. crimes contra a internet, praticados pela internet, né? Uhum. Então, tem várias competências que, além da delegacia da mulher, talvez possam socorrê-las, né, nesse tipo de violação, dos direitos de criação, dos direitos intelectuais. O senhor aborda bem, mas também tem algumas coisas assim que vou falar pelas mulheres, porque eu hoje escuto. A maior parte das pessoas não escutam as mulheres, né? Então não adianta ter um departamento e não saber lidar com elas, né? Em primeiro lugar, ela vai estar aterrorizada com as ameaças que vai estar recebendo. Porque a primeira coisa que uma mulher pensa é na família dela, então vão ameaçar e atormentar a família. É o primeiro passo, né, que eu acho que é importante a gente falar. Estamos falando em concorrência e a concorrência é vilã, né? São pessoas muito vil, né? Então estão abusando exatamente, vão abusar por aí. Então ela tem que sair da casa dela e dizer isso em algum lugar. E fica aquela eterna história: como que eu vou provar? Vão acreditar em mim? Né? E se não é, o que vai acontecer? Vai se vingar depois? Eu acho que tem uma temorização muito grave e que não tem a preparação nas instituições públicas para com as mulheres. Porque o primeiro ponto que se ameaça uma mulher é na família. Então, tem que ter, sempre estou batendo isso, tem que ter um serviço de assistência social paralelo, entendeu? Que permita que se veja a veracidade daquela pessoa, que se lê, né, pelo comportamento, pelo timbre, pela voz, né, chora às vezes, não era no lugar de chorar, mas está desesperada, assustada. E como que ela vai fazer para, às vezes, como o senhor disse, o negócio está perto da casinha dela, está dentro de uma sala dela. Né? Então, eu creio que nós estamos muito despreparados no momento. Espero que esse nosso diálogo abra as portas, né? Já que os senhores também trabalhando comigo, empreendedoras, está aí, não é? É uma coisa muito triste que está sucedendo e que atemoriza, porque uma vê a outra passar e aí ela já fica como? Entendeu? E hoje, doutor, o maior movimento de microempresárias e o maior movimento de serviços, como o senhor está dizendo, via internet, o comércio, são mulheres. Eu acho que aí tem uma coisa que tem que ser reestruturada. Então, ou os políticos vão ter que agir rapidamente, né? Enfim, as questões que são. Vai na Assembleia, tem comissão de defesa da mulher. Mas se vai falar isso aqui, aonde que está o departamento que vai cuidar disso? Como o senhor disse, vai na delegacia, chega lá, quer dizer, enquanto um está com um problema de R$ 1 bilhão, ela vai chegar lá com um problema que parece que é pessoal, mas a subsistência dela está a partir daquilo ali, não é? Então, o senhor como homem, como que interpreta isso? É uma questão bem complexa, bem interessante, tem vários aspectos. Um, assim, é a crueldade no mundo capitalista que você colocou, né? Mesmo numa delegacia dessa de pirataria, às vezes a grande empresa tem mais voz do que aquele pequeno microempresário, né? Que às vezes, nas proporções está sofrendo muito mais, porque ele depende daquilo, né? E às vezes, como você disse, tem alguma até ameaça pessoal, a família, a integridade, né?
mas acaba o outro sendo ouvido mais porque parece que o assunto dele é mais importante, né? Realmente isso é uma dificuldade, né? Mas eu penso que o caminho sempre é aquele, lá do início, de quando não havia o Estado de Direito, né? E cada um vivia na caça e na pesca isolado, e aos poucos o pessoal foi se reunindo, né? E abrindo mão um pouco da liberdade para formar as primeiras comunidades e com isso ter vantagens. Eu acho que os pequenos empresários sempre têm que ter isso em mente, né? Se reunir mesmo nas associações, ou nos sindicatos, ou nos grupos de bairro, e porque com o grupo sempre a gente sabe que tem mais voz, né? Então, se eu vou procurar o auxílio de algum vereador, um deputado bem intencionado, né? Então, lógico que ele vai escutar mais um grupo de artesãos, um grupo de poetas, um grupo, né, de criadores, do que uma Uhum. pessoa isolada, né? Isso por N razões, né? Até porque depois dá mais votos. Infelizmente, a sociedade funciona assim, né? Então, sendo realista, a gente tem que atuar de forma inteligente, né? Então, esse Uhum. pessoal que tem essa dificuldade tem que se unir, essas mulheres também, né? E para com um objetivo comum, em bloco, encontrar ali os caminhos políticos ou por outros meios, né? Que elas possam ter voz e que possam fazer as coisas acontecerem, né? Esse é sempre o tipo de orientação que eu estou passando, porque se elas vão em 4, 5, já é quase que uma ação civil pública que dá para fazer. Eu sempre digo para elas, né? Não Sim. sabem fazer? Vamos pegar e vamos todo mundo se reunir. Faz simplesinho, chega lá, né? Aí a obrigação de fazer da outra parte é investigar se é só aquele grupo ou tem outros que estão sofrendo a mesma coisa, né? É, Agora, como que vai saber? assim, e tem, óbvio, o Ministério Público tem alguns caminhos, né? A própria OAB tem comissões também, né, que Uhum, procuram auxiliar os diferentes segmentos da sociedade naquilo que podem contribuir. É lógico que é tudo muito um pouco burocratizado, a sociedade é assim, né? Mas eu acho que é importante para elas aprenderem a usar as ferramentas que a sim. legislação oferece para poder, né, alcançar aquilo que elas estão procurando, né? Olha, doutora, eu gostei muito, mas decididamente o senhor foi absolutamente didático, eu acho que foi mais importante. E quero lhe cumprimentar, porque pela primeira vez, né, desde 1987 que estamos produzindo, encontramos um advogado que falou sobre os direitos das mulheres microempresárias, porque a gente não conseguia alguém que tivesse essa, né, competência. Falou de uma forma simples e acessível, que deu para a gente entender todos os nossos direitos, porque ninguém está falando dos direitos das pessoas que são pobres, microempresárias, né? Para o seu nãozinho liberal lá, pode estar. Ele criou uma camisetinha, está vendendo água, mas o estilo que ele fez da camisetinha é dele, ele tem um direito lá. Né? E eu acho que é isso que está faltando, é orientar as pessoas, ter departamentos para esse fim, porque com esse respeito ao direito autoral, direito marcário e a economia, hoje a pessoa está pequena, amanhã pode estar com um bom investidor, não é verdade? Verdade, verdade. Tem criações lindas aí, não é? Então, o futebol, por exemplo, é um que aproveita muito as pessoas que vêm de lares mais simples, não é? E aí Uhum. tem grandes estrelas. Então, nós temos ainda que agradecer ao senhor e achei lindo demais o senhor falar que vem de um lar mais simples, que lutou, que estudou em escola pública, né? E hoje está aí autor internacional, né? Está com cursos internacionais. Eu acho que o mais belo exemplo que você pode estar dando para todas nós mulheres é que vale a pena a gente investir nos filhos, acreditar, né? Potencializar, dar força para eles. Às vezes a gente não tem dinheiro para investir, a gente não vai ter o conhecimento, mas dá o apoio, dá o afeto, não é? Então, Isso. que lindo que o senhor é, né? Eu acredito que teve pais maravilhosos que lhe estimularam, né? E hoje o senhor dá um grande exemplo até para a classe de advocacia, porque jamais devemos esquecer as nossas origens, não é? Porque depois tem um PhD e vai mudar de procedimento, né? Eu quero lhe agradecer muito e lhe parabenizar de coração. Eu fiquei bastante emocionada, tá bom? Eu agradeço também. Acho que é importante a gente sempre lembrar da nossa história, da nossa origem, né?
E isso realmente fica como exemplo para quem está começando, e hoje o país, do jeito que está, e o mundo, tantas dificuldades, né? Eu acho que todo mundo tem que saber que a gente consegue, com um pouco de esforço e encontrando as pessoas certas e tentando desviar daquelas dificuldades próprias, né, da vida, das periferias, a gente conseguir o nosso lugar ao sol, né? A gente tem exemplos aqui no próprio país de gente na política que começou do nada e alcançou altos cargos, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas assim, o Brasil possibilita isso, né? A gente vive numa democracia assim, meio torta, estamos, né? A nossa independência, toda a história de colonização, de sofrimento, de escravidão, levou a um contexto atual que a gente vê o que está acontecendo, né? Com os preconceitos e tudo mais. Mas é o caminho, né? Acho que o caminho tem que ser o da liberdade e a gente está aí se reunindo e trocando informações e buscando, a gente realmente consegue, acho que, caminhar para uma sociedade melhor. Aí não só uma realização pessoal, né? Mas realmente o que importa é sempre o conjunto e o que está ao nosso lado, né? Não adianta eu morar bem num condomínio com grades e eu ficar trancado porque eu tenho medo de sair, né? Tenho medo quando minha filha vai à rua, meu carro tem que ser blindado, que graça que tem viver assim, né? Então a gente tem que ter essa visão, lógico, procurar um bem-estar pessoal, mas sem esquecer do nosso entorno, né? Tem sempre ter essa visão social das coisas, acho que assim a gente caminha bem. Muito bem, excelente. Eu fiquei muito feliz com a sua entrevista, né? Eu achei que realmente ela ia ser notável pelo que o senhor tinha conversado por telefone. Achei, né, que havia essa acessibilidade e estou muito, muito honrada, muito feliz. Quero dizer a todas as mulheres que estão aqui os contatos, né? Ele deixa bem aberto, vocês podem escrever, passar um e-mail, né? Então, a gente pode até criar um grupo, de repente, de mulheres que o senhor acha que é interessante e todas elas, né, digamos assim, no tipo de uma cooperativa com os serviços que elas estejam precisando, né? Porque o que está faltando é isso, é oportunizar as mulheres a defesa dos seus direitos. Quer dizer, não adianta dizer tem direito, chega lá não consegue nem expressar o que quer, entendeu? Verdade. Então, não é obrigado todo mundo a saber expressar, é como o senhor disse, o senhor estudou, olha que lindo, deu uma aula, né? Agora, a pessoa ainda não teve a chance de estudar. Então, e o Estado, queiram ou não, gostem ou não do que eu digo, ele está a serviço do povo, ele não está lá para fazer outra coisa, não é? Então, muito obrigada, doutor, de coração, tá? E deixo aqui as suas despedidas aí para nossos internautas, os homens também assistem, que bom, né? Por favor, deixa as suas despedidas, tá? E eu já vou também encerrar, desde já agradecendo, tá? Agradecendo muito. Eu vou despedir dizendo assim, toda criação intelectual tem o seu valor, nem todas são passíveis de registro, mas são passíveis de proteção de alguma forma. Então, tudo aquilo que vocês inovarem, criação, seja autoral, seja industrial, tentem se informar se é passível de proteção, porque isso pode realmente fazer a diferença entre o sucesso, vai financeiro ou não, da sua empresa, da sua família, né? Então, procure pelo menos saber se há como proteger e o quanto antes, porque o tempo também tem um ditado no direito que o direito não socorre os que dormem, né? Então, eu tenho um prazo para pedir as coisas. Se eu não peço, o outro pede e ele vai se valer daquilo, e eu que sou o criador, que teria todo o mérito, né? Não vou me valer daquele benefício. Isso pode fazer a diferença até entre uma qualidade de vida minha, da família, da comunidade, daquele grupo, fazer ou não essa proteção. Então, preocupem-se com isso, tem os meus contatos aí, né? Eu fico à disposição também, caso haja dúvidas, pode consultar a gente, se a gente puder contribuir, vai ser um prazer. Mais uma vez, honrada, alegria total, êxito total, sua entrevista maravilhosa, tá? Gente querida, um grande abraço, mas assim, muitas felicidades mesmo. Sei que tá difícil, né? Nós tivemos essa semana mais baixas aí nas nossas amigas, né? Os nossos amigos. Deixo os sentimentos das pessoas que estão enlutadas, as pessoas que estão com seus parentes internados. A gente sabe que está uma grande preocupação no momento com quem tem filhos, né? Uma situação complexa mesmo, né? Porque mandar para a escola,
vai ter o problema, não mandar tem um problema, ninguém está conseguindo resolver a situação, né? E está alarmante também, porque as crianças estão sendo atingidas, talvez não estejam demonstrando. E eu imagino todo o sofrimento de todas as mães. A gente teve, assim, bastante dificuldade de fazer as entrevistas agora, porque está todo mundo correndo com a família, tá? E eu quero deixar, assim, um grande abraço, um carinho específico, expansivo a todas as famílias de vocês, tá? Vamos em frente. Na dúvida, procura a gente aqui também, vamos conversar, né, para ver o que a gente pode estar fazendo todas juntas. E que bom que nós temos esse grande aliado agora, tá? Um grande beijo no coração, até a próxima edição.